Amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre um assunto que é o tema da nossa igreja para 2018. Quantos sabem qual é esse tema? Compromisso e crescimento. Vamos falar um pouquinho sobre esse compromisso. E algo interessante, Joane falou aqui sobre Moisés, sobre Davi. Também temos outros homens de Deus, Abraão, né? Temos Josué, os apóstolos. E há algo comum na vida de cada um desses homens que fizeram a diferença. E essa diferença foi o compromisso que eles tiveram com Deus, com a palavra, com aquilo que eles tomaram para as suas vidas. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar sobre um homem que teve um relacionamento muito verdadeiro com Deus, né? Um compromisso muito sério com Deus. A história desse homem fala de batalhas, né? De traições, mas também fala de superações, fala sobre perdão. E vamos aprender um pouquinho com ele, como nós devemos passar por cada momento e cada dificuldade que nós passamos na nossa vida, né? E para nós aprendermos que o nosso compromisso, ele tem que ser a nossa identidade, tem que ser a nossa forma de viver. E compromisso, o que vem a ser compromisso, irmãos? O dicionário vem dizer que compromisso é um acordo entre duas partes, né? De algo que será realizado. É um ato de sustentar uma escolha. Compromisso, resumidamente, é o ato de sustentar uma escolha. Como tem sido o nosso compromisso da escolha que nós fizemos de seguir o nosso Mestre Jesus Cristo? Qual tem sido esse compromisso? Será que nós temos sustentado como a palavra nos exige? Será que nós temos sustentado como Jesus nos ensinou? Ou será que nós temos deixado de desejar em alguns pontos? Né? É interessante que atualmente nós vemos pessoas literalmente fugindo desse assunto, que é o compromisso. Há pessoas que fazem de tudo, até mesmo na igreja, né? São dizimistas, são ofertantes, participam, mas quando são chamadas para ter um compromisso, compromisso aí já é uma coisa mais séria, aí eu tenho que me envolver. Infelizmente, muitas pessoas não querem ter compromisso. Engraçado que hoje pela manhã estava conversando, eu, o Diácono Aldo, estava o Johnny também, e nós estávamos conversando sobre isso, que infelizmente as pessoas não querem ter esse compromisso. E a gente vê isso em vários âmbitos da igreja. Às vezes nós passamos algumas dificuldades, falar da realidade que eu vivo, né? Que é o encontro de casais, às vezes, que é o RIA. Algumas pessoas acham que simplesmente mandar uma pessoa para o RIA, ela já fez o compromisso dela. Não, agora a responsabilidade é do monitor. Não, agora a responsabilidade é do pastor que está lá, né, naquele evento. Por quê? Porque o meu compromisso foi só até eu enviar. Por que isso acontece? Porque as pessoas não querem ter o compromisso de cuidar, de tratar, de acompanhar. E eu e você precisamos ter esse compromisso, né? De poder realmente cuidar das pessoas, cuidar da nossa vida espiritual, né? Porque às vezes as pessoas não estão dispostas a abrir mão do seu próprio eu para ter compromisso. Porque às vezes o compromisso ele faz com que nós deixemos de lado algumas velhas práticas, né? A palavra mesmo diz, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas
passado. Tudo se fez, mais das vezes, quando vem um compromisso, a pessoa, não, peraí, eu sou uma nova criatura, mas nesse quesito aqui, Deus ainda está me tratando. E, como eu falei, o nosso Deus, Ele é um Deus de compromisso. O pastor Lima falou sobre isso semana passada, né? Quem estava aqui ouviu essa pregação, ele pregou sobre João 3,16. E nosso Deus está compromissado conosco 24 horas por dia, né? Ele tem uma aliança conosco desde o início da criação. Ele tem uma aliança de nos guardar, nos proteger, nos fortalecer, nos curar e suprir todas as nossas necessidades. Lá em Deuteronômio 29 nos diz assim, a partir do verso 10: vocês que estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor nosso Deus jurou que ia fazer, Ele está fazendo essa aliança com vocês hoje, para que sejam o seu povo escolhido e para que Ele seja o Deus de vocês, o Deus dos vossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês, que estão reunidos aqui na presença do Senhor, nosso Deus, é feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Então, o compromisso que o nosso Deus tem conosco, ele é 24 horas. Nós precisamos honrar também o compromisso que nós temos com Ele. E nós vamos aprender através da vida de José algumas lições importantes. Vocês abriram lá a palavra, livro de Gênesis, capítulo 50, verso 26. Amém? A palavra não diz assim: assim morreu José, com a idade de 110 anos, e depois que o balsamaram, puseram no caixão no Egito. Assim morreu José, com a idade de 110 anos. Irmãos, e quem foi José? Qual a história que nós conhecemos desse homem? O que ele viveu? Os irmãos conhecem a história dele. José, ele foi um jovem diferente. Ele não era o primogênito da sua família, mas a Bíblia vai nos dizer que ele era o querido do seu pai. Isso para ele trouxe alguns problemas, algumas dificuldades, né? Porque seus irmãos não viam isso com bons olhos. Então José, desde o começo, ele já passou por perseguição da sua família, dos seus irmãos. Então José, vocês conhecem a história, ele teve aqueles sonhos, né, dos feixes que se levantavam, e o do seu pai e dos seus irmãos deitavam, né, perante dele. Ele contou um outro sonho que o sol e a lua se prostravam diante dele. Então José, ele começou ali a ser perseguido pelos seus irmãos, a ponto de ser traído, vendido pelos seus próprios irmãos. Além de ser vendido, ele passou para a casa de Potifar, e lá mais uma vez ele foi caluniado, foi traído pela esposa de Potifar, foi lançado na prisão, e lá na prisão ele começou a fazer a diferença onde ele estava. E o que eu quero frisar aqui é que José, por onde ele passou, ele fez a diferença. Ele fez a diferença na casa de Potifar, ele fez a diferença na prisão, ao ponto dele ser levado ao rei, decifrar o sonho do rei. E aí você já conhece o restante da história. Foi feito governador do Egito. José, ele fez essa diferença. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite é isso: que o compromisso que nós temos com Deus, ele nos faz ser diferentes. O compromisso que eu e você temos com a palavra, com Deus da palavra,
esse compromisso precisa nos fazer diferentes. Foi assim com José, né? José, ele fez a diferença entre os seus irmãos. O compromisso que você fez com o Senhor, como tem sido lá na sua casa? Tem feito diferença entre os seus irmãos, seus pais, sua esposa, seu marido? Esse compromisso que você tem com o Senhor tem feito diferença lá onde você tem vivido? Porque José, ele fez diferença. Ele fez diferença na casa de Potifar, ele se destacou, tornou-se administrador de lá. Na prisão ele fez a diferença. O carcereiro lhe confiou os demais presos. Diante dos conselheiros de Faraó, ele mostrou-se sábio. O seu compromisso com Deus o conduziu a uma vida que fez diferença por onde ele passou. E como tem sido o teu compromisso lá no teu trabalho? Como tem sido o teu compromisso lá na escola, João? Como tem sido o teu compromisso lá entre os seus? Tem feito diferença? Será que esse compromisso que nós vimos no começo lá, né, que é um acordo que você faz entre duas partes, um acordo que você fez com Deus, de ser uma nova criatura, tem feito diferença onde você tem andado? Ou será que você tem sido só mais um entre a multidão? Porque hoje em dia nós vemos muitos crentes, isso infelizmente é verdade, estão andando junto com a multidão, não tem feito diferença nenhuma. Eu me recordo que assim que eu me converti, eu era na igreja do Bom Pastor, a pastora Adriana foi minha contemporânea ali, bastante tempo, e eu estudava no Redentor, ali no colégio municipal, e aí eu me converti, selei um compromisso com Deus, né? E só que minha vida na escola, o compromisso que eu tinha feito não fazia diferença nenhuma. Aí um dia, aquela empolgação de novo convertido, né, convidava os colegas para ir à escola, para ir à igreja. Só que aí um colega que eu não havia convidado, que era até de outra turma, foi da igreja visitar. Aí ele me viu lá na igreja e falou assim: você é crente? Mas você é dessa igreja? Você é cristão? Eu não sabia onde enfiar minha cara, porque sou. E aí eu pude perceber que o meu compromisso com o Senhor, ele não estava fazendo diferença nenhuma. Então eu e você precisamos fazer diferença aonde nós estamos inseridos. José, ele fez a diferença por onde ele passou, seja na casa dos seus pais, seja na prisão, seja na casa de Potifar, seja como governador. O compromisso que ele tinha com Deus fez ser uma pessoa diferente. Então, o compromisso que eu e você temos com o Senhor precisa nos fazer ser diferente. Outro ponto, segundo ponto, o compromisso promove mudança de vida. O compromisso que nós temos com o Senhor precisa promover em nós uma mudança de vida. Porque senão nós temos que pegar esse texto da Bíblia que diz que eis que tudo se fez novo, tirar do nosso contexto. Nós precisamos ter mudança. Interessante que na parábola da semeadura, das sementes, vai estar lá em Mateus 13, vai dizer que uma das sementes caiu entre as pedras, e as pedras impediram o crescimento das raízes, que eram as raízes que dariam sustentação para aquela semente. E algumas sementes, o semeador fala que algumas caíram entre as pedras e as suas raízes não conseguiram se firmar. E da mesma forma é a nossa vida cristã. Às vezes a semente ela é lançada no nosso coração, o Senhor ele promove em nós uma mudança, mas às vezes tem algumas pedras que eu e você precisamos tirar da nossa vida, para que essa raiz possa gerar força, crescer, chegar até a terra.
Porque o Senhor ele nos dá, nos faz ser diferente, mas às vezes tem uma pedra que é meu eu, meu orgulho, né? Às vezes a minha língua grande, eu tenho que tirar essa pedra da minha vida, para que a raiz daquela semente que foi plantada, ela encontre um solo que seja produtivo. Então, há certas pedras que eu e você precisamos tirar. E o segredo de José era o compromisso que ele tinha com o Senhor. Mesmo diante do pai, da família, ele permaneceu fiel. A Bíblia é clara, ela fala lá no texto: o Senhor era com José, porque ele tinha compromisso. O terceiro ponto que eu quero deixar com vocês é que o compromisso deve começar no coração. Porque às vezes a gente fala muito sobre isso, que às vezes a gente tem que viver o que a gente fala. Porque às vezes a gente fala muito e vive pouco. Porque a gente quer demonstrar algo que ainda não foi gerado aonde? No coração. Então, o compromisso com o Senhor tem que ser gerado primeiro aqui, no coração. Porque senão nós vamos viver somente de aparências. Isso não brotou lá no seu coração, você realmente ter esse compromisso com Deus. O verdadeiro compromisso não é aparente apenas, mas começa interior. Caso contrário, seremos semelhantes àquele filho que disse ao seu pai que iria trabalhar na vinha. Isso está lá no livro de aqui. Lucas. Diz assim: Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: sim, Senhor, eu vou. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Então, o primeiro filho, ele falou: não, eu não quero ir. Mas depois ele gerou no coração dele o desejo: não, de uma certa forma eu vou honrar meu pai, eu vou lá sim. Vou, porque aparentemente ele, não vou não, tal. Mas aí aquela palavra do pai entrou no seu coração e não, agora eu vou lá e vou fazer a diferença. Já o segundo não, eu vou sim, beleza. Às vezes isso acontece com a gente, né? Não, você tem um compromisso de estar lá, de vou fazer, e às vezes nós não fazemos nada. Então esse compromisso precisa ser gerado no nosso coração. O coração é o lugar que só pode ser contemplado por Deus. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21:2. O coração de José estava alinhado com Deus. Por onde ele passava, a presença do Senhor era notória. Será que por onde nós temos passado, a presença do Senhor tem sido notória em nossas vidas? Será que o compromisso que nós temos com Ele tem feito diferença realmente por onde nós temos passado? Ou será que temos sido somente mais um? Passa e não faz diferença nenhuma. O quarto ponto que eu quero tirar aqui da vida de José é que o compromisso, ele precisa refletir o nosso estilo de vida. Como tem sido o nosso estilo de vida? Onde nós temos passado? Tem sido realmente um estilo de vida diferente? Porque às vezes as pessoas, para serem aceitas, para se acharem aceitas, acabam indo junto com o momento, pastor? Que está acontecendo ali, porque às vezes precisa de aceitação. Mas o compromisso que nós temos com o Senhor, ele precisa mudar o nosso estilo de vida. O teólogo, não sei falar esse nome aqui, Charles Swindoll,
ele afirma que Deus era claramente o segredo do sucesso de José. A sorte não teve nada a ver com isso. Além do mais, José não precisou contar a Potifar que o Senhor estava com ele. O próprio Potifar pôde verificar isso por si mesmo. Está lá em Gênesis 39, a partir do versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. As pessoas têm nos observado, irmãos, né? Será que elas têm nos observado e têm percebido a presença de Deus em nossas vidas? Porque, como eu falei aqui no começo, nós não precisamos falar, nós precisamos viver. Porque o pastor me fala aqui uma frase, isso é verdade, que é o seguinte, que as minhas atitudes, elas precisam falar mais alto do que a minha própria voz. Então, o seu compromisso com o Senhor, ele precisa falar mais alto do que as suas palavras. Às vezes nós falamos muito e não fazemos nada. Então, nós precisamos ter um estilo de vida diferente, né? Através de José, o Senhor abençoou a casa de Potifar. Mais adiante, o Egito e outros povos foram abençoados através da vida dele, porque ele aceitou ser um instrumento abençoador de Deus. O Senhor deseja abençoar a sua família, seu trabalho, sua escola, a nossa sociedade, nosso bairro, nossa cidade, e Ele vai usar quem? Eu e você. Mas nós precisamos ter um estilo de vida diferente. Precisamos mudar. Precisamos de uma vida nova. Porque às vezes nós estamos na igreja, estamos, como eu falei aqui, somos dizimistas, somos ofertantes, mas o nosso estilo de vida não mudou. Lá na nossa casa, nós não fazemos diferença entre os nossos irmãos, nossos pais, porque eles não veem mudança na nossa vida. Outro ponto, quinto ponto, o compromisso, ele se revela, isso aqui é interessante, o compromisso, ele se revela no trato com as pessoas. E aqui fica uma perguntinha: se você fosse colocado por juiz sobre as pessoas que te magoam ou que te magoaram, qual seria a tua sentença sobre elas? Qual tem sido o seu trato com o seu irmão? Qual tem sido o seu trato com aqueles que te magoaram? Qual tem sido o seu trato com aqueles que te fizeram mal? Porque isso também está implicado num estilo de vida diferente, Porque às vezes nós falamos, não, eu sou de Jesus, Jesus fez a diferença na minha vida, mas quando o Senhor fala assim, você tem que perdoar o seu irmão. Não, espera aí, mas ele magoou. Imagine José. José, ele tinha todos os argumentos para não perdoar os seus irmãos. José, ele nos dá uma lição aqui muito grande sobre como nós devemos tratar as pessoas, independente do que elas fizeram conosco. E como tem sido o seu trato com as pessoas lá onde você tem vivido? Tem sido um trato de amor? Porque Jesus vem nos ensinar que se alguém bater na sua face, você tem que fazer o quê? Chutar a canela dele, puxar o cabelo dele. Não, Jesus fala o seguinte: você tem que dar outra. Se alguém pedir para você caminhar uma milha, você tem que fazer o quê? Caminhar duas. Mas às vezes nosso estilo de vida, a gente não quer fazer isso. O nosso compromisso que nós fizemos com Ele nos leva a fazer isso. E se você fosse José, o que você faria? Perdoaria? Ou não? O Senhor, Ele nos ensina. Toda vez que eu prego, eu falo sobre isso, Nós costumamos falar, não, eu sou discípulo de Jesus, sou discípulo. Mas Jesus nos ensinou a amar, Jesus nos ensinou a perdoar, Jesus nos ensinou a como tratar as pessoas. E às vezes, quando nós somos pegos nesse quesito,
como eu falei no início, nessa questão desse compromisso com a palavra, a gente fala, não, mas espera aí, o Senhor não sabe o que Ele me fez, o Senhor não sabe o que ela me fez, mas independente disso, querido, o Senhor fala conosco, você precisa ter um estilo de vida diferente. E quando nós temos esse estilo de vida diferente, quando nós crescemos, quando nós temos essa mudança de mentalidade, o crescimento, ele é inevitável. O crescimento, ele vem quando nós mudamos, né? Quem tem compromisso com Deus, busca sempre mais de Deus para a sua vida. Buscar mais de Deus significa alcançar coisas novas, maiores a cada dia. José, ele cresceu em todas as áreas da sua vida, né? Deus tirou José da casa do seu pai, onde ele era tido como queridinho e protegido do papai, e levou para passar por inúmeras experiências para se cumprir o propósito de Deus em sua vida. Os anos de sofrimento como escravo permitiu a José compreender que o sofrimento nos torna melhor do que somos, mais sensíveis à vontade de Deus e mais hábeis para cumprir a nossa missão. José cresceu na crise e aprendeu a tirar proveito do sofrimento e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Será que nós estamos dispostos a aprender o que a crise tem para nos ensinar? Como tem sido a sua atitude diante das crises, das dificuldades, dos problemas? Será que você tem aprendido com ele ou você tem se deixado esmorecer por eles? José, ele nos ensina que por mais problema que você passe, você pode ressignificar o que você está passando e não se deixar abater pelos problemas, né? O compromisso de José com a santidade, a verdade, a convicção do que Deus tinha para a sua vida, o manteve fiel. Você tem convicção do que Deus tem para a sua vida? Do que Deus ele tem preparado para você? Você tem convicção disso? Ou será que cada vento que passa, cada tempestade que vem, você é colocado à prova? Então você precisa ter convicção daquilo que Deus tem para você, né? Muitas pessoas dizem ter compromisso com Deus, mas desistem facilmente de lutar, se entregam e perdem a bênção que o Senhor tem preparado para eles. Então, querido, não deixe que os problemas te façam parar. Confie naquilo que Deus tem preparado para você. Nós citamos muito aqui, né, que o meu futuro será bom e a minha esperança não será frustrada. Às vezes nós citamos esse versículo: o meu futuro será bom e a minha esperança não será frustrada. Aí vem a tempestade e você estava indo também. Vou parar, vou desistir. Não desista. O nosso compromisso com Deus, ele precisa proporcionar em mim e você um crescimento pessoal e espiritual. Ele abrirá o nosso coração para as mudanças e ajustes que Deus deseja fazer em nós. Em vez da tempestade, é para ajustar o nosso curso, né? Porque a Bíblia diz que o caminho do homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Então, às vezes, vem uma tempestade para você ajustar o seu curso. Então, nós precisamos aprender com tudo que nós vivemos, né? Quem tem compromisso com Deus, ele precisa viver em oração, em estudo da palavra, né? Procurar conhecer a vontade do Senhor e viver em santidade. Viver em santidade, queridos, é ser separado. É literalmente nós sermos separados desse mundo. Não é nós esquecermos o mundo, não, é ser separado. Ser separado. Termos um estilo de vida diferente. Temos uma mentalidade diferente, para que nós possamos ganhar outras pessoas para o reino. Amém? E como nós podemos ter características de pessoas compromissadas? Primeiro, considerando os serviços da igreja um ministério, ao invés de que os vê um serviço voluntário comunitário. Hoje de manhã na célula o pastor estava com os líderes e um dos comentários foi esse, né? Às vezes a pessoa chega na igreja
e vai embora reclamando, dizendo: poxa, mas eu estou indo para outra igreja, porque naquela igreja não tem nada para fazer. Então, se tem um lugar que tem muita coisa para fazer, é na igreja. É só a pessoa querer. Não, pastor, que trabalho tem para todo mundo? Às vezes nós não queremos ter o compromisso de nos empenharmos e fazermos, né? Porque às vezes algumas pessoas, isso acontece muito lá na igreja de Marte, né? Acham que não tem trabalho nenhum na igreja, mas vê algo sujo. Não, isso é responsabilidade da zeladoria, porque eles têm que ver e limpar. Não, você está vendo, vai lá e faz, né? Às vezes, não, eu sou aqui um exemplo, né? Eu sou aqui do estacionamento, estou aqui porque não tem ninguém para fazer. Não, querido, se Deus colocou no teu coração para você ficar no estacionamento, encare isso como um ministério, encare isso como algo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, e faça com excelência. Eu costumo dizer para os irmãos que trabalham no RIA, também é isso: encare essa atividade que vocês têm aqui como um ministério, não somente como mais um evento. Isso deveria ser para todas, né, pastora? Todas as áreas da igreja. Aonde você estiver inserido, encare como um ministério, porque aí você não vai entrar naquele disse, né? Como eu falei aqui, não tem nada para fazer na igreja. Não tem para quem não quer fazer, não tem para quem não quer compromisso. Aí não tem nada para fazer, né? Uma outra característica é: executam suas tarefas com destreza e não se queixam do tempo e custo que irão dispor. Ou seja, fazem com amor e não reclamam. Caramba, está demorando, né? Rapaz, mas não acaba nunca. Não, querido. Faça, uma palavra diz, né? Como se fosse ao Senhor. Porque aí você não vai ver tempo, você não vai murmurar, e você vai fazer com amor, né? Um outro ponto, isso aqui é muito importante, que eu e você, nós precisamos nos empenhar para fazer. Para que nós tenhamos uma característica de crentes compromissados, nós precisamos trabalhar na solução dos conflitos pela unidade da igreja. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas, em vez de exercer o ministério da reconciliação, que a palavra fala que todos nós temos, nós não exercemos esse ministério. Em vez de nós aplacarmos um conflito, às vezes nós geramos até um outro, né? Então você foi chamado para você apagar incêndio, literalmente, né? Nós não fomos chamados para falar mal um do outro. Então, se você vê um irmão falar mal um do outro, não empreste seu ouvido para isso. Corte logo o mal pela raiz. Então, está acontecendo isso, então vamos chamar o irmão fulano aqui, vamos resolver isso, vamos orar aqui, vamos acabar com esse negócio, que não pode ter isso, né? A Bíblia fala que nós somos um corpo, e não pode o meu dedo ter problema com o meu braço, vai dar conflito, algo vai deixar de ser feito por causa disso. E amados, nós estamos vivendo um momento que nós não podemos ser mais uma multidão, porque quem está na multidão quer ver o circo pegar fogo. Agora, quem tem uma mentalidade de líder, como foi o pastor falou hoje pela manhã, ele resolve os problemas, não traz mais problemas. Então eu e você precisamos trabalhar na solução dos conflitos. Outra característica é receber críticas e procurar aprender com ela. Acredita que pode fazer melhor do
que já fazem. Porque tem gente que não sabe receber crítica. Tem gente que tem aquele famoso crente beicinho, né? Você fala uma coisa e a pessoa logo interpreta outra e não vou fazer mais porque está pegando no meu pé, não dá mais. Então nós precisamos receber essas críticas e ressignificar. Às vezes eu recebo algumas críticas, eu tenho que ressignificar um monte delas. É isso que nós temos que fazer. Porque se você deixar a crítica te parar, irmãos, nós não vamos a lugar algum. Amém? Outra característica é ser perseverante, não desistir diante das adversidades ou desânimos. Precisamos ir até o fim. Então, uma característica de crente compromissado é aquele crente que vai até o fim, né? São humildes e totalmente dependentes de Deus, não agem sob pressão e não aceitam imposições. Entendem que serem usados por Deus é a maior e mais recompensadora experiência que se pode ter, né? Compreende que compromisso com Deus é sinônimo de resultado positivo. Isso já diz lá em Salmos 126, capítulo 6, o versículo que os irmãos já conhecem. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Então, compromisso é sinônimo de resultado positivo. Então, eu e você precisamos ter compromisso com a palavra, compromisso com o Deus da palavra, compromisso de ter um estilo de vida diferente, compromisso de ter uma nova vida realmente em Cristo. E essa nova vida precisa fazer diferença por onde quer que nós passarmos. Foi assim na vida de José, precisa ser assim na minha e na sua vida. Nós precisamos fazer a diferença onde nós passarmos, né? Então, que nós possamos sair daqui diferentes, né? Que nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos, e que essa diferença promova em nós uma mudança de vida, e que o nosso coração esteja voltado realmente para o compromisso com Deus, que o nosso estilo de vida reflita a quem nós servimos. Nosso estilo de vida precisa refletir Cristo em nós, aonde quer que nós passemos. Amém? Então que nós possamos sair daqui hoje diferentes, realmente compromissados com a palavra. Eu não posso ser mais uma multidão, porque na multidão, e isso nós vemos muito por aí, na multidão não há perdão, na multidão não há diferença no trato com as pessoas. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos realmente, como diz o louvor, né? Te louvar, te agradecer. Há tantas formas e expressões para retribuir o amor. Então, como diz o louvor, há tantas formas e expressões. Então, uma das formas que o Senhor nos trouxe aqui hoje para que nós possamos aprender é o compromisso com a sua palavra. Para que nós possamos realmente ter esse compromisso. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor para que nós cantássemos novamente esse louvor. Que realmente nós possamos, Senhor, uma das formas que eu tenho de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida é eu dedicar ao Senhor o compromisso com a tua palavra, o compromisso com o Senhor. Vamos nos colocar de pé?